Esse é o ponto importante. Quando você fala na perspectiva do ser humano, na perspectiva das pessoas, tem que entender que tudo está colocado nessa perspectiva, mesmo que, do ponto de vista do pensamento, essa pessoa esteja distraída e não dê esse valor adequado para esse aspecto, de que tudo é humano, que tudo tem vida. E nós somos apenas uma manifestaçãozinha dessa vida. Vamos falar disso aqui na frente. Portanto, essas ferramentas, elas têm o mesmo atributo dos métodos, processos, porque elas cumprem um serviço, elas executam alguma coisa. Imagina uma flecha que não tenha pontinha direitinho, né? Ela não vai penetrar, né? E se ela não penetrar, a caça não se abate, não é abatida e eu não vou comer. Simples assim, né? Vai morrer todo mundo. Bom, também é importante, no meu ponto de vista, antes de chegar na minha história particular, que nós tenhamos uma visão de como é que essa população que começou lá com os 30, evoluiu, não é isso? Então, aqui nós levamos 40 mil anos, que é mais ou menos o tempo que nós chegamos até aqui, 40, 50 mil, para chegar a 1 bilhão de pessoas. Ou seja, dos 30 até 1 bilhão, foi contado isso em 1804. Mas vejam só que coisa interessante. O segundo bilhão levou 123 anos. E o terceiro? 33. E o quarto? 13, 12. Nós hoje somos 7 ponto alguma coisa de bilhão de pessoas. De macaquinhos, homo sapiens, espalhados pelo planeta. Tem um monte na China, né? Que só na China tem 1 bilhão e 300 milhões. E como foi isso aqui no Brasil? No Brasil, em 1950, eu estou usando um pulo assim, nós éramos 52 milhões e toda a população de todas as cidades brasileiras somada dava 18 milhões. São Paulo já tem quase 22. Tá bem? Lembra daqueles 17 milhões de 1900, né? 50 anos depois nós já éramos 50. E em 2050 anos nós éramos 169. E hoje nós somos 201 e 32. Saiu agora, semana passada, né? A projeção do IBGE. E isso significa que, caramba, numa população de 1950 com 18 milhões de população urbana, 50 para 18, e hoje de 18 para 169, quem nasceu em 1950, né? De 50 até hoje, olha o que aconteceu. E está distraído, não está prestando atenção, porque não tem a visão migratória, não tem a visão de crescimento populacional. Muita coisa aconteceu de 1950 para cá. Antibióticos, não é isso? Água tratada, esgoto canalizado, e uma série de coisas. No Brasil, né, que é um horror. Você sabe que nós estamos aqui na região da Suíça, nós estamos na Suíça, né? E lá se chama Higienópolis, não é por acaso, né? Depois da Paulista, né? Aquele bairro chama-se Higienópolis, né? Era o grande desafio também, o desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro era justamente o esgoto, né? E a mistura entre dejetos e água potável, que dava um horror. Então, quando a gente fala que era 33,4 anos, vocês imaginam as condições populacionais nessa ocasião, né? Já existia banco, viu? Porque a Casa Rothschild financiou a independência brasileira por 3,5 milhões de libras. Porque o Dom João estava devendo, falou, cara, faz o seguinte, você vira independência e paga a minha conta. E acertaram a parada com o banco. Forte, bicho. Esse negócio de banco é uma coisa forte. População brasileira hoje, também acontecendo uma coisa que acontece com raridade, os espaços em que isso ocorre numa população, historicamente, são muito pequenos, são muito largos e difíceis de você ajustar, que é o bônus demográfico. O bônus demográfico significa que nós hoje temos a população economicamente ativa representando a maioria da população. Isso é um problema e um desastre. Porque se nós não fizermos políticas públicas de fortalecimento do nosso sistema social, nós teremos um problema logo aqui na frente que começará em 2022, logo ali, quando essa galera que hoje tem 40, 50 anos, tiver 60, 70 e vamos embora. E aí, como é que segura? Em 1960, a quantidade de filhos esperado era de 6, meia dúzia. Hoje está quase menos de 1.
E a galera não tem filho. Né? Tem cachorro. Oba! Excepcional lembrança, né? E o cachorro, como diz o Domênico de Masi, é uma prótese, né? Para resolver esse problema, né? É verdade, ele chama o cachorro de prótese humana. E eu concordo 100% com ele. Acho que ele está correto demais. E temos também a exaltar esse aspecto importantíssimo, que é essa coisa chamada infância, essa coisa dependente da presença materna. Quem tem filho aqui, levanta a mão, por favor. Pouquinhos, né? Então sabem perfeitamente que o dia que esse filho nasceu, você mudou. Você ficou equipada para ser mãe, para prover e presidir, do ponto de vista de presença essencial para esse filhote, todos nós passamos por isso, até os 22 anos você vai ter que ser mãe. Mas ali aos 22 ele vai querer sair de qualquer maneira. Vai querer virar adulto de qualquer maneira. Agora, se eu perguntar aqui, quem está de 22 mais ou menos 2, vai levantar um monte de mão, não é isso? Fora nós que temos cabelo branco, não é isso? Hã? Ou não, mas você também, né? Você é mirim ainda, cara. Você é mirim, isso é uma raridade. Você é uma raridade com esse negócio. Essa coisa de infância é importante, porque nós temos que considerar que até aquele momento é dramático, porque ele está desequipado para pensar na evolução. No mínimo darwiniana. Né? Não está equipado. Ele só vai se tornar equipado quando ele der esse salto para frente, que coincide com aquele salto que nós quisemos dar para ser engenheiro. Né? O ritual de passagem dessa história. Só vai ser aí, depois disso. Aqui a grande maioria já passou, ou está passando por isso, ou teve que resolver isso de alguma maneira. Porque não tem jeito. A infância dura 22 anos. Então a minha vida tem dois momentos mínimos. Né? Quando eu era criança e quando eu fiz isso. Quando é que eu fiz isso? Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar bem marcado para vocês, porque aquela coisa do homem de conhecimento e do caminho do conhecimento me marcou quando eu tinha 21 para 22. Eu fiz assim, oba, e eu falei, gostei. Então tá ali, né, nós ali com aquele cabelinho, então, né, é assim. Mas aqui, ó, aqui muda. Isso é muito importante. Qualquer um de vocês, eu desafio aquele que não tem essa percepção sobre si mesmo. Quando é que você mudou? E como é que você resolveu isso dentro de você? Quer dizer, não é que isso seja uma problemática dolorosa, mas é uma passagem importante. Quanto mais o tempo passa, sobretudo para aqueles que têm filhos, que inaugura a realidade da reprodução da espécie, da sequência da vida, esse momento fica marcado com clareza. Puxa, quando eu tinha 21, 22... Depois uma coisa interessante, que é o seguinte, a ideia de futuro até ali é o futuro da próxima balada, do próximo programa, né, da onde é que a gente vai ali no final de semana, onde é que a gente vai curtir, etc. E tal. Não é o futuro da humanidade. O futuro da humanidade só se constrói depois disso. Por isso é que temos de distinguir o ritual de passagem, quando o futuro é imediato, para a satisfação daquelas coisas imediatas, olhando para a ponta do pé, e quando esse futuro, então, começa a se integrar ao futuro da humanidade. Alguns exercícios são feitos, e nesses movimentos de hoje, que nós assistimos aqui em 2013, com muita gente na rua, estava cheio de gente nessa faixa, né, querendo resolver esse problema, e coletivamente tendo essa percepção. Então você é contra o quê? Tudo. Tá certo. Então, tudo uma porcaria, né? Então eu sou contra tudo. Né? Não está nada demais nisso. Aí, portanto, chegamos aqui ao meu ponto. Meus amigos, 1945, de 39 a 1945, no século passado, onde eu nasci, eu sou do século passado, a maioria também é. Então, dizer o seguinte, naquela época acabou a guerra. A guerra foi um escombro. Aí você já ouviu falar dessa tal de geração Baby Boomer, né? A geração Baby Boomer é uma geração legal, cara. Sabe por quê? Porque meu pai ficou com a minha mãe, ou minha mãe com meu pai, durante 7 anos. E eles só resolveram o tal do casamento, na altura, quando acabou a guerra. Porque eles tinham um temor gigantesco dos jovens. A qualquer momento, estava cheio de brasileiro lá no chamado Europa, naquele cross horroroso, de bomba atômica, holocausto, um horror. Só na União Soviética morreram 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas é a população maior do que o Brasil de 1900. Não é isso? Para dizer a vocês que em 1946, por exemplo, eles namoraram, casaram, nasci. Assim, pum, 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 né? Lógico. E esse pum, pum, pum tem uma alegria embutida nela, que saiu daquele escombro. A minha geração carrega isso.
Eu sou conhecido, quando criancinha, João Batista, eu via rindo, né? Minha mãe era feliz comigo, eu me adorava também, tive minha irmã. Mas, enfim, nós éramos crianças desejadas, porque não fomos enquanto tinha guerra. Isso é importante, porque meus filhos, eu estou transmitindo isso. Né? Então, a gente olhar para trás, quando falar de herdeiro, falar de sucessão, falar uma opção de coisa, você tem que ter essa visão evolutiva da sociedade. Eu nasci em 1946. Nessa época, a população brasileira era de 46 milhões apenas. Coincide com o ano. Eu estou vivo, falando com vocês, e nós somos 201. Se alguém está grávido, já está o 202. De 1946 até 1970 foi a minha infância. Eu fui preparado para dar frutos, mas eu ainda estava ali, eu não estava pronto para dar frutos ainda. Embora, se eu cruzasse ali com 17 anos com uma garota de 15, poderia nascer um macaquinho, claro. Mas não era esse o programa de vida. Portanto, eu levei bastante tempo da minha existência, do 46 ao 70, olha quanta coisa aconteceu. Quando eu entrei para a escola de engenharia, veio o golpe militar. Na hora que eu estava, eu pulei ali dentro, veio o golpe militar. A ditadura militar, que durou dos meus 18 anos aos meus 40. Ou seja, eu vivi debaixo disso. Aqui, né? Logo assim que eu avancei na escola de engenharia, que aquele troço me passava uma coisa muito ruim, eu falei, vou embora desse lugar. Aí eu fiz um ensaio em 1966, e em 1967 eu me pirulitei para a França. Cara, chego lá, nossa, o que aqui era reprimido lá era aberto. Então eu também não estava preparado. E eu não tinha passado por aquele ponto do ritual, eu precisava de mais um ano. Se tivesse mais um ano, vocês talvez não estivessem me conhecendo, porque eu estaria provavelmente morando na Europa. Mas eu não consegui. Eu voltei. Bom, então a ditadura militar, que foi uma opressão social muito grande, durou de 1964 a 1985. Acontece que a Revolução Russa aconteceu em 1917. E em 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas instalou-se como um projeto de nação. E aí existia uma visão de que o mundo precisa passar pela socialização dos meios de produção para atingir a utopia comunista. Que não existia Estado comunista, nem nunca existiu. Nem a China, que hoje, né, diz um Estado comunista de desejo. Né? Eles estão ainda num processo de intervenção do Estado na economia de maneira forte. Existe isso. Mas o mundo se dividiu entre o representante máximo era os Estados Unidos e, de outro lado, a União Soviética. E eu vivi dentro disso, cara. De que lado você está? Você parou para pensar? Imaginou o futuro do mundo? Você tem que escolher seu lado. Não tem jeito. Ou então se aliena, como disse assim, você não persegue o caminho do conhecimento. Retira e fica ali, né? Vira robô e tal. Legal. Aqui não tem nenhum robô, porque senão eu não teria vindo aqui. As pessoas são inquietas. E esse troço durou até 1991, cara. O muro de Berlim, que dividia as duas Alemanhas, caiu em 1989. E a dissolução da União Soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aconteceu em 1991. Em 1991 já estava cá na frente. O contingente ideológico foi imposto a tomar essas decisões ideológicas de maneira muito forte. Então, o tal do caminho de conhecimento meu tinha um monte de atalho. Eu tive um monte de conflitos, eu vivi um monte de coisa. A minha geração é isso, a geração de 68, que o Zueni Ventura escreveu um livro muito bonito chamado A Geração que não Acabou, né? O ano que não acabou, o ano de 68 não acabou. Então, agora, nós partimos para o mundo do 2000 e eu vou fazer uma pequena retrospectiva, depois a gente pode avançar nas coisas e vamos para a conversa, né? Mas no ano 2000, nós dizemos assim, nós estamos na era do conhecimento. Isso é algo que quase que intuitivamente a gente aceita, né? A era do conhecimento, né? Eu acrescento que é a era do conhecimento e a era do conhecimento no Brasil, né? Claro que tem sociedade que nem sequer escrita existe ainda para elas, né? Então, de modo geral, na sociedade ocidental, a era do conhecimento é uma realidade.
A gente sabe que você tem informação disponível para transformar em conhecimento a qualquer lugar. Então, embora seja uma empresa, né? Google é uma empresa, atenção, não é uma escola. Hein? Google é uma empresa, Facebook é uma empresa, etc, etc. E todo monitorado, né? A gente sabe disso também já. E muita coisa aconteceu nesses últimos 20 anos, esses 13 anos, que vai do ano 2000 até o ano 2013. Veja que 2000 a 2013, para uma pessoa como eu, que venho carregando esse legado aqui de trás, e se eu pretendo estar atualizado, é um período muito pequenininho. São apenas 13 anos. Quantos anos você tem? Menos 13? 12. É 12? 29 menos 13? 16. 16 está bom, né? Ela com 16 anos no ano 2000. Acontecendo um monte de coisa que eu não percebia. Menor percepção disso. Ah, eu sou herdeiro. Quantos anos você tem? A gente entender essa história. Bom, então é assim, eu estudei no Colégio Brasil, fiz engenharia na Escola Fluminense de Engenharia, fui engenheiro, trabalhei na International Telegraph and Telephone, 250 mil funcionários, eu tocava gerenciamento de ferramental de uma empresa de 4 mil funcionários, briguei com os americanos, aí fui fazer uma visita ao Nelson Pereira dos Santos lá em Paraty, acabei sendo produtor do primeiro filme dele, o segundo, e eu, junto com o Eliseu Visconti, fizemos Monstro de Babalu, que era uma metáfora da família do ditador, como é que era, o monstro, né, de Babalu. Era o Isa Carla, a mulher dele, a filha dele era Zezé Macedo, tinha uma amante que era Bete Faria, Tânia Cheia, um negócio interessante pra caramba, nós fomos presos por causa disso. E aí, depois, eu tive uma crise de identidade gigantesca, né? Né? E ele falou uma coisa, eu queria compartilhar isso com você para não ficar batido. Eu sou filho de banqueiro mesmo. Meu pai era dono de banco. Aquele tal de 399, né? Vocês já ouviram falar nesse banco, né? Aqui é 141, como é 4? É 141. 341, né? Eu estudei filosofia, estudei medicina porque eu queria entender. Aí quando eu fui, que eu já estava lá no hospital psiquiátrico, trabalhando lá com o Nobre de Melo e tal, etc. E tal, eu comecei a perceber como é que era a construção da profissão de médico no Brasil e como é que eles sobreviviam com aquilo. Fiquei arrasado. Não quis seguir. Fiquei arrasado. Depois eu fui industrial, fui professor industrial, professor na escola, né, fiz concurso lá para engenharia de produção, assistente de professor auxiliar de ensino. Fui industrial, tive minha própria empresa, porque eu ajudei meu pai a migrar de uma delas. Meu pai foi fundador dessa tal de Metal Frio, essa empresa que tem esse negócio de vidro aqui, que faz todos, as geladeiras de Kibon, de Brahma, os Camal, esse troço todo aí, é modo linda, enorme. Aí eu acabei com a indústria, porque o colo de mel foi barra pesada. Não, brincadeira. Brincadeira nós sermos governados numa história dessa. E eu era um cara informado, então eu sacava o que estava acontecendo, né? Eu, então, fui superintendente da Pão de Açúcar, daquele do bondinho lá, durante 3 para quase 4 anos. Nesse intervalo, eu fui convidado para ajudar o Aurélio de Castro, que é o cara que fazia aquele negócio de tocha olímpica andando pelo mundo inteiro, amigo meu, jornalista, estava em Nova York. João, precisamos divulgar o relatório Brundtland. Eu falei, que raio de relatório é esse, cara? Era o relatório que foi encomendado pela ONU e coordenado pela primeira-ministra da Noruega, onde milhares de cientistas do mundo inteiro, de cada nação que puderam mobilizar, contribuíram para um diagnóstico do planeta, para construir a agenda, processos, né? A Agenda 21, em 1992, que seria a Conferência Mundial do Meio Ambiente, Desenvolvimento e Meio Ambiente. Ou Meio Ambiente e Desenvolvimento, melhor dizer. Aí eu acabei fazendo. E acabei ganhando o livro dela, Our Common Future. E era a base da conferência que ia discutir o futuro do mundo, já que a questão ecológica era uma questão presente. E eu fiz esse troço, me meti nisso, foi bom, foi ótimo. Aí dali para frente, pronto, depois que você experimenta certas coisas, não tem como recuar. Ou eu me descanso, me aposento, vou viver de pijama em algum lugar, numa praia, pescando, né? Aqueles caras, tem um anúncio de banco aí que você está pescando e tal, né? Eu não queria isso, estou inquieto até hoje. Aí eu montei uma consultoria, vim para São Paulo, eu fiz vários eventos de conhecimento e agora eu estou voltado para a área de educação, de ensino, porque eu acho que é preciso despertar e ser inspirador, que foi a minha tentativa de ser com vocês. Uma coisa que também eu aprendi em 1968, que é proibido proibir, né? Tá certo isso? É proibido proibir. E você sabe que inovação, se você proibir, não existe, né? Então, assumir que não é proibição
E se uma outra maneira, qual é o contrário de proibição, né? Que é uma coisa dramática, né?